Muito boa noite, Isis. Boa noite a você de casa. Boa noite para você, Alexandre. Boa noite, Adriana. Boa noite para você que está de casa. Seja bem-vindo. Acompanhe agora o Jornal da Cidade com as principais notícias do estado do Ceará. E nós mostramos aqui no Jornal da Cidade casos de assédio e importunação sexual contra as mulheres que se passaram nos últimos dias no bairro Heller, aqui em Fortaleza. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança e causaram revolta. Em um dos casos, a polícia identificou o abusador, que tem 53 anos de idade e está em liberdade. Mas o que diz a lei sobre o crime de importunação sexual? A reportagem é de Emanuela Braga e Gilvan Vasconcelos. As câmeras de segurança filmaram as duas ações. Na primeira ocorrência, a jovem caminha pela rua Esmeralda, no bairro Heller, que está praticamente sem movimento no horário, quando de repente surge um motociclista e dá um tapa nas nádegas dela. Repare que a moto tem cor amarela, mas não dá para ver o rosto do homem, que sai rapidamente do local. A vítima, assustada, corre. Ainda no bairro Heller, dessa vez na noite do último sábado, um entregador foi flagrado se masturbando para duas mulheres. No final, ele ainda acena para as vítimas. Os dois casos se enquadram no crime de importunação sexual, ato libidinoso que pode levar para a cadeia por até 5 anos. Especialistas ouvidos por nossa equipe afirmam que o trauma causado pelo crime pode se agravar caso o agressor seja uma pessoa desconhecida. A ansiedade é menor quando a vítima conhece o agressor, porque existe uma forma de apontar, de incriminar, de denunciar, a família, os amigos têm um aporte. Quando essa vítima é agredida por um desconhecido, a ansiedade aumenta, porque ela pensa que qualquer outro homem ou qualquer outra situação pode ser repetida. Desde a sensação, a percepção, o sentido, o comportamento pode ser alterado, visto que ela foi invadida, né? O entregador que aparece em uma das imagens foi identificado como Francisco Sérgio de Paula Pedrosa, de 53 anos. Ele foi encontrado no bairro Padre Andrade e conduzido à delegacia. Ele afirma que sofre de uma compulsão sexual, que inclusive já deveria ter procurado tratamento e que naquela noite ele estava passando já ao final do seu trabalho para a sua residência, quando presenciou duas jovens na varanda e que naquele momento ele decidiu então lhe se masturbar para que as mesmas, né, as duas jovens, presenciassem o seu ato. Essa não seria a primeira vez que o entregador tem esse tipo de comportamento. Ele foi vítima, em verdade, de um disparo de arma de fogo, porque ele estaria se masturbando em via pública, no bairro Heller, e aqui também no bairro Heller, e um transeunte teria presenciado e efetuou um disparo que o atingiu na perna. Como não teve flagrante, o homem vai responder pelo crime de importunação sexual por portaria. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado. Já o outro crime vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Veja outros destaques da edição de hoje. Presidente Bolsonaro visita o Ceará pela 6ª vez e lança projeto de abastecimento de água em Quixadá. Homem forja o próprio sequestro com a ajuda de amigo, mas é desmascarado pela polícia. Dupla queria R$1.000 para pagar conta de hotel. Município de Caucaia reforça fiscalização nas dunas após acidente com bugueiro clandestino que deixou 3 turistas feridos. Ônibus escolar tomba na zona rural de Sobral. Um aluno e um funcionário da prefeitura ficaram feridos. No JC de hoje, você também vai saber por que um túnel de Fortaleza alaga toda vez que chove. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Jornal da Cidade. A Polícia Civil deflagrou hoje a 3ª fase da Operação Blackout de combate ao tráfico de drogas. 9 pessoas foram presas e um carro de luxo avaliado em mais de R$200 mil foi apreendido.
Os criminosos suspeitos de tráfico de drogas foram surpreendidos logo cedo em suas residências em Paracuru. Ao todo foram cumpridos 13 mandados, sendo 12 de prisão. Até o momento, 9 pessoas foram presas na terceira fase da Operação Blackout. Ao combater o tráfico de drogas, eu consigo minar todo o motor financeiro da organização criminosa que se utiliza por várias vezes dos homicídios, dentro da sua empreitada criminosa. Além das prisões, a Polícia Civil apreendeu smartphones e até um carro de luxo comprado com o dinheiro do tráfico de drogas e avaliado em mais de R$200 mil. É onde os rendimentos surgem, dentro da empresa criminosa que é a organização, ela consegue, o motor financeiro dela é justamente a comercialização dos entorpecentes. Nas 3 fases da Operação Blackout, a Polícia Civil, por meio da DENARC, já conseguiu prender mais de 40 suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com as investigações, esses homens e mulheres que foram presos são acusados de chefiar diferentes facções criminosas que comandam o tráfico de drogas não só aqui na capital cearense, como em diferentes regiões do estado. Novas operações podem acontecer a qualquer momento. De acordo com as investigações da Polícia Civil, todos os alvos são integrantes de uma organização criminosa com atuação nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, São Luís do Curu e Paracuru, e que boa parte do dinheiro arrecadado com os entorpecentes sustentava o chefe local do grupo, que está atualmente preso em uma penitenciária federal. Nós estamos focando em alvos que realmente, ao serem presos, vão mudar o curso da criminalidade dentro daquelas regiões. A gente sabe que tem pessoas que são mais importantes dentro do organograma de hierarquia da organização criminosa. Se elas forem presas, é um golpe muito grande que essa organização sofre. Antes dessa, outras 2 fases da Operação Blackout já tinham sido deflagradas. A primeira no Vicente Pinzon e a segunda na Grande Messejana, ambas em Fortaleza. A área de exames do Detran amanheceu fechada hoje. O Sindicato dos Trabalhadores fez uma mobilização e ocupou o local em protesto. Portões fechados e pouco movimento. O Departamento de Trânsito avisou os candidatos que iam fazer teste de direção que o serviço estaria paralisado. O motivo foi um protesto feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Detran. Eles dormiram na área de testes práticos e pedem a unificação de cargos e reestruturação da tabela salarial, entre outras coisas. Na semana passada, os manifestantes chegaram a discutir as melhorias com a Secretaria de Planejamento, a CEPLAG, mas falta uma análise financeira para a proposta. Nós estamos em luta pelas nossas reivindicações desde 2018, autorizada pelo governador Camilo Santana, e até então não se concretizou. Mais que isso, essa nova administração do Detran, estamos em negociação desde fevereiro e a gente percebe que não anda. Por último, estão brincando de negociar, ou seja, não tem seriedade. O Detran informa que os usuários não vão ser prejudicados e que os exames práticos desta quarta-feira vão ser reagendados o mais rápido possível, sem qualquer prejuízo financeiro aos candidatos. A história que você vai ver agora parece trama de filme de comédia, mas nesse caso não teve nada de engraçado, viu? 2 amigos passaram os últimos dias farreando em um hotel na praia de Águas Belas, no litoral leste do estado. Na hora de pagar a conta, eles não tinham dinheiro e resolveram simular um sequestro de um deles para tentar tirar dinheiro da esposa da falsa vítima. Ricardo Lima, boa noite para você. Qual foi o final aí dessa história? Oi, Alexandre, boa noite para você, boa noite a todos. O final parece tema de música de forró. A casa caiu e a farsa acabou quando eles transitavam pela ACE 040 e lá no município de Aquiraz, já voltando de Cascavel, onde eles passaram o final de semana em um hotel lá na praia de Águas Belas. A farra foi grande, gastaram R$1.000 e não tinham esse dinheiro para pagar. A ideia foi ligar para a esposa, dizer que havia sido sequestrado, pedindo esse dinheiro para pagar a conta. E pelo jeito eles conseguiram o dinheiro, porque eles já estavam retornando. Só que o veículo estava com o licenciamento atrasado e não passou despercebido pela Polícia Rodoviária Estadual, que fez a abordagem,
visando apenas apreender o veículo, que é o que preconiza a lei, mas fazendo uma averiguação mais aprofundada, descobriu que as pessoas estavam sendo procuradas, estavam desaparecidas desde o final de semana. Eles foram questionados e confessaram o crime e foram encaminhados à delegacia, à divisão anti-sequestro. Foram presos, Alexandre. Faltou pedir o dinheiro também para pagar o licenciamento, né? Lembraram da conta, esqueceram do licenciamento, acabaram que se deram mal. Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E as últimas 24 horas foram de muita chuva em todo o Ceará. Em Iguatu, centro-sul do estado, um morador registrou o momento em que um raio riscou o céu e atingiu o chão, gerando um enorme clarão. Já em Fortaleza, no bairro Edson Queiroz, a chuva, acompanhada de ventos fortes, derrubou uma árvore na Praça da Juventude. No Papicu, o túnel da Avenida Alberto Sá precisou ser interditado após inundar. O trânsito ficou complicado na região. No bairro São João do Tauape, o muro de um condomínio residencial desabou durante a madrugada. A Defesa Civil esteve no local e interditou a área do desabamento. Ninguém ficou ferido. E como você acabou de ver, por conta das chuvas, o túnel Beniveras, na Avenida Alberto Sá, amanheceu totalmente alagado. Problema que se repete toda vez que chove. Mas por que isso acontece com tanta frequência? Nossa equipe foi tentar descobrir. Marcelo todos os dias sai de casa para trabalhar como entregador. Sempre que chove por aqui é um problema. E aqui sempre é assim, sempre. Choveu um pouquinho, aqui fica alagado, aqui fica desse jeito. Com as fortes chuvas dos últimos dias, o túnel Beniveras, que fica no cruzamento das avenidas Alberto Sá com a Via Expressa, ficou interditado no sentido Praia do Futuro Aldeota. Uma passagem dessa aqui está interditada, né? Muda toda a rota de todas as pessoas, né? Aí acaba que o trânsito em outras regiões acaba que fica mais cruel, né? E assim, um espaço desse aqui, né, você vê que os carros não param de passar, então corre o risco de pifar o carro, de pifar uma moto, né? O coordenador da gestão de intervenções da Secretaria da Gestão Regional diz que o problema do túnel é antigo. O equipamento conta com um sistema de drenagem através de bombas de sucção. O primeiro problema foi no sistema elétrico, o outro nas próprias bombas. O primeiro problema que aconteceu lá foi por conta de furtos nos equipamentos elétricos e eletrônicos, certo? Ocorreu lá furtos de quadros elétricos, cabeamento, todo esse sistema de automação das bombas do túnel Beniveras, né, o sistema de drenagem. Após esse primeiro problema no começo do ano, no final do ano tivemos um novo problema. Teve a infelicidade das duas bombas, né, de drenagem do túnel darem um curto-circuito. Segundo a Prefeitura, com o não funcionamento das bombas que fazem o sistema de drenagem do túnel Beniveras funcionar, o trabalho paliativo é feito com caminhões-pipa. A previsão é que os novos equipamentos sejam instalados até a semana que vem. A própria comunidade também pode ajudar a reduzir os alagamentos, descartando o lixo da maneira correta. A gente vê muito tipo de caso de alagamento. Na maioria dos casos, o problema é quando a gente vai identificar, a gente vê que é por conta de obstrução de galerias, boca de lobo, e a gente encontra muito lixo nesses locais. E agora é hora de futebol no Jornal da Cidade. No último sábado, a Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Ceará divulgou uma nota de repúdio à proibição do acesso dos radinhos aos estádios. É a campanha Libera o Rádio, bandeira que é levantada também pelo nosso camisa 8, Gomes Farias. Olá, boa noite. Meus amigos, eu não queria mais falar deste assunto do torcedor ter acesso ao estádio com o radinho, porque já está enchendo, né? É uma atitude realmente incrível. O rádio é diferente do telefone, porque no telefone, com o aplicativo, o som vai primeiro do satélite e depois volta para o aplicativo. Automaticamente tem a demora. Quer dizer, como é que ele vai ouvir a narração da emissora de rádio com um atraso ali de 10, 15 segundos? Então não serve. Telefone não serve, a menos que estivesse telefone, rádio no próprio telefone. Então, olha, eu estou falando o assunto para mais uma vez fazer um apelo de forma veemente, para que acabem com isso. Ou tem alguém querendo acabar com o futebol? Querendo diminuir o futebol? Com marcação com o futebol? Se tem, nós temos que nos opor. Nós fazemos o liame do torcedor com as autoridades.
Primeiro, nós estamos pedindo, solicitando, repito, com toda veemência, que acabem com esse negócio de proibir rádio nos estádios, que é um negócio realmente fora totalmente de propósito. Passe uma boa noite e até amanhã. Ainda hoje no Jornal da Cidade, a cobertura da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará. No próximo bloco, Receita Federal encontra diamantes avaliados em R$100 mil dentro de encomenda dos Correios. Um dia após 3 pessoas ficarem feridas no capotamento de um bug, a fiscalização nas dunas do Cumbuco foi intensificada. Veículos clandestinos se misturam a bugs credenciados e colocam em risco a vida de quem busca apenas alguns minutos de diversão. Na última terça-feira, um acidente resultou em 3 pessoas feridas nas dunas do Cumbuco, no município de Caucaia. Durante um passeio, um bug capotou. Uma criança de 9 anos, um adolescente de 14 e um homem de 41 anos precisaram de socorro e foram resgatados pela aeronave da Ciopaer. Os turistas vinham do Acre. O motorista estava com a habilitação vencida e não tinha registro para exercer a função. O carro circulava de forma irregular
e tinha características bem parecidas com as dos veículos regularizados. Hoje, os turistas já podem contar com algumas ferramentas que ajudam a identificar os veículos que são credenciados junto à Prefeitura de Caucaia. Um desses pontos é a cor dos carros, que tem que ser amarela. A placa precisa ser vermelha. Os condutores também têm um fardamento característico, além de um selo que fica no vidro da frente do carro, que ajuda também a identificar os veículos que são credenciados. Mas a partir da próxima semana, o sistema pretende ficar ainda mais rigoroso. Os carros vão ter um QR Code com informações do condutor e do veículo, que vão reforçar ainda mais a segurança. Falta pouca coisa para a gente implantar esse programa que é chamado Bug Ilegal. A gente dá uma conscientização à população, ao comércio, às agências de turismo, aos hotéis, de sempre procurar indicar para os seus turistas o bug credenciado, porque o bug credenciado ele tem essa condição, né, de ser vistoriado, de ser fiscalizado por nós. A intenção do reforço na fiscalização e no aumento dos itens de segurança é incentivar a regularização para quem quer trabalhar na área que faz parte da cadeia de turismo do município. A importância do bug para a nossa região realmente é sensacional. O que a gente faz? Além da gente fazer a capacitação com o trade, a gente pede a sensibilização do trade para que, de fato, ele possa estar oferecendo ao nosso turista o bug credenciado. As fiscalizações são feitas regularmente na região de Praia de Caucaia. Nós temos a equipe de fiscalização que fiscaliza de domingo a domingo esses bugs, né? Quem trabalha de forma regular passa por capacitação para aprender a dirigir de forma mais segura e também segue rotas padronizadas com ou sem emoção. Que a gente conhece todo o percurso, a gente conhece como as dunas estão se movimentando, a gente tem essa experiência, né? Então a gente somos credenciados pela prefeitura, né? 133 bugueiros. Um ônibus escolar tombou na zona rural de Sobral. Direto da região norte, Jonas Deisson tem mais informações. A informação que nós recebemos é de que haviam 10 crianças dentro do ônibus e além do motorista e uma ajudante, né, que auxiliava aí no transporte desses alunos que vinham da localidade de Patriarca, que é um distrito aqui na cidade, em direção a Sobral. No caso, eles estavam na escola e o ônibus estava fazendo a entrega, no caso, dos alunos em suas residências, que moram aqui nas proximidades da localidade de Alegre, na zona rural do município de Sobral. Graças a Deus foram apenas, de certa forma, danos materiais. Essas crianças, das 10 crianças, apenas uma foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves e também o ajudante do motorista que auxiliava, né, ajudava no controle das crianças nesse transporte escolar, que foi socorrido também pela equipe do SAMU com lesões na cabeça, mas ferimentos de certa forma leve, mas por precaução foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia aqui na cidade de Sobral. Foi muito rápido isso daí. Ele estava bem na pontinha mesmo, aí a terra virou um ônibus logo de vez. Graças a Deus que o meu amigo me segurou. Nenhum caso grave, então todas as crianças que estavam no ônibus foram retiradas sem nenhum tipo de problema e apenas 2 adultos que estavam fazendo a fiscalização e o acompanhamento do transporte escolar tiveram também ferimentos leves, mas foram rapidamente atendidos por uma unidade de saúde e também passam bem. Uma operação policial deflagrada hoje na região do Cariri, que apura crimes de homicídios, tem entre os investigados policiais militares. O repórter Hugo de Leon acompanhou com exclusividade e tem mais detalhes. Olá, boa noite, Adriana, Alexandre, boa noite para todo mundo. Na operação que recebeu o nome de Magnum Finale, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva. Entre os presos estão policiais militares. As investigações da delegacia de Campos Sales apuram crimes de homicídio. Os investigados seriam responsáveis por um suposto grupo de extermínio. Os presos fizeram exames de corpo de delito na PFOS de Juazeiro do Norte e em seguida foram transferidos para o presídio militar em Fortaleza. Voltamos ao estúdio. A Polícia Civil confirmou a participação de 9 pessoas investigadas por homicídios ocorridos no interior. Entre os presos, 2 policiais militares. As capturas ocorreram nas cidades de Campos Sales, Salitre e Tauá. E ainda no Cariri, em Juazeiro do Norte, um feto do sexo feminino
foi encontrado por um catador de reciclagem em um lixão, na localidade de Padre Cícero. O feto, que, segundo a perícia, estaria aproximadamente no 6º mês de gestação, estava dentro de uma sacola plástica. A polícia investiga o caso e busca informações que possam levar a mulher que praticou o crime. O serviço do VLT Parangaba-Mucuripe precisou ser interrompido na noite de ontem após um curto-circuito na rede elétrica do bairro São João do Tauape. A fiação pegou fogo e postes de iluminação pública chegaram a explodir. Os cabos ficaram espalhados sobre a via férrea e, por segurança, as viagens do veículo leve sobre trilhos foram suspensas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Em instantes, Receita Federal apreende pedras de diamante avaliadas em R$100 mil. E ainda, o presidente Bolsonaro vem ao Ceará para lançar projeto de abastecimento de água no interior. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Ceará nesta quarta-feira. Entre os compromissos em Quixadá estava o lançamento da Força Tarefa das Águas. No palanque, políticos e ataques a governadores e aos ex-presidentes Lula e Dilma. O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 3 da tarde em Quixadá. Antes do evento, subiu na garupa de uma moto e, junto de apoiadores, circulou por avenidas da cidade. No centro do município, Bolsonaro era esperado com expectativa para o lançamento da Força Tarefa das Águas, programa que promete ampliar o fornecimento de água na região Nordeste e Norte de Minas Gerais. Aqui no Ceará, Jair Bolsonaro entregou ainda 74 sistemas simplificados de abastecimento instalados em áreas rurais de 19 municípios do estado. Autorizou ainda a perfuração de poços profundos e assinou a ordem de serviço para outras obras hídricas que devem levar água para mais de 80 mil cearenses. Como não era difícil a transposição do São Francisco. Vocês lembram
quem administrou o Brasil entre os anos de 2003 e 2015. Vocês sabem quem esteve na presidência da República nessa época. Além dos ataques aos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma, Bolsonaro falou sobre a pandemia, atacou os governadores e foi aclamado pelo público presente. Lamentamos os anos 2020 e 2021, onde a pandemia se abateu sobre nós. E a política equivocada e desastrosa de muitos governadores fez com que, através do lema "Fique em casa, que a economia te vê depois", trouxe o desemprego e a perda de renda para muita gente. A solenidade foi acompanhada de perto pelo deputado federal licenciado Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do estado. Wagner ainda não definiu apoio à reeleição de Bolsonaro, já que seu novo partido, União Brasil, tem o apoio do Podemos, legenda que deve lançar Sérgio Moro como candidato a presidente. E uma apreensão valiosa foi feita na manhã de hoje pela Receita Federal. Dezenas de pedras de diamantes, pesando cerca de 10 gramas. A encomenda foi avaliada em cerca de R$100 mil. As pedras estavam em um envelope comum na central de distribuição dos Correios em Fortaleza. O pacote, com origem de São Paulo, tinha como destino a capital cearense e foi apreendido pela Divisão de Repreensão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. E hoje, quarta-feira, é dia de conteúdo novo do JC Business. Para você que está sempre ligado no mundo dos negócios, você sabia que 90% das empresas aqui no Brasil nascem como empresas familiares? São irmãos que se tornam sócios, marido e mulher que montam uma loja. Mas como separar dinheiro da família, os problemas da família, do dinheiro e dos problemas da empresa? Esse é o tema da conversa que eu tive com Guilherme Pequeno sobre gestão e governança. Confira um trecho e o conteúdo completo você encontra aqui no QR Code. A gente imagina, né, que o processo de governança são para grandes empresas. Na verdade, as grandes empresas precisam ter um processo de governança mais estruturado, mais robusto. Mas as boas práticas de governança, elas devem ser implementadas em qualquer tipo de empresa. Então, por exemplo, se a gente estiver hoje abrindo uma empresa, Guilherme, sócio do Alexandre, a gente deve combinar algumas regras. Valor da empresa em caso de saída, nossa remuneração, se pode ou não contratar parentes. Em caso da empresa estar em dificuldade financeira, se a gente pode emprestar dinheiro para a empresa, que taxa ser praticada. Então, todos esses são aspectos de governança que qualquer negócio precisa ter para evitar problemas futuros. Isso é fundamental para que os problemas da empresa não se misturem aos problemas da família. Verdade. 90% das empresas do Brasil e do mundo são empresas familiares. Algumas com controle ainda dentro da família e outros com controle pulverizado. Então, o processo de governança, ele ajuda principalmente na perpetuidade das empresas. Então, o modelo de gestão, a evolução da gestão da empresa para um processo de governança irá contribuir para 3 papéis fundamentais: acesso a capital, perpetuidade da empresa e melhor relacionamento entre os sócios. E atenção, você que está cadastrado para receber o Vale Gás. A Prefeitura de Fortaleza já está entregando o voucher do Vale Gás para cerca de 26 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social na capital. Para saber os documentos necessários para receber o Vale Gás, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e que vai ficar aqui durante toda a reportagem. Na casa da dona Edicleide, o gás já acabou há alguns dias. O jeito foi usar o fogão a lenha, porque a família não tinha condições de comprar um botijão. Mas para a alegria dela, hoje foi dia de receber o Vale Gás. Pela primeira vez, nunca tinha recebido. Chegou numa boa hora, que eu também não tenho condição de todo mês estar assim comprando. Eu também uso lá em casa, é o fogo a lenha. O benefício criado pelo governo do estado será entregue 3 vezes por ano a cada família. Agora em março, em julho
e novembro. Os critérios para receber o vale foram estabelecidos pelo governo e a cobertura foi ampliada. As famílias, quem aniversaria de janeiro a abril, elas vão estar recebendo até a data de amanhã e aí seguindo posteriormente o calendário para recebimento do voucher do Vale Gás. Os vales estão sendo entregues nas 27 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. E o perfil é exatamente beneficiários do cartão Mais Infância, famílias que recebem o Auxílio Brasil, que tem a renda per capita inferior ou até R$ 150, a renda per capita, ou então famílias que tenham jovens inscritos no programa Virando o Jogo. As famílias não podem esquecer a documentação necessária para receber o Vale Gás. Tem que trazer RG, CPF, o número do NIS e o comprovante de endereço. Só com toda essa documentação é possível receber esse papelzinho que faz toda a diferença. Assim que ficou sabendo que tinha direito ao Vale Gás, Samila correu para pegar o ticket. Nunca recebi a primeira vez. Demais, acordei de manhã, tive essa surpresa, pulei da cama, vim logo buscar o meu, que eu estou precisando muito. Não tinha um momento melhor para chegar. Para saber se você tem direito ao Vale Gás e ter acesso à data de retirada do benefício, é só ligar para o número 156 ou acessar o site da Prefeitura. O Jornal da Cidade termina aqui, fique agora com o Jornal da Record. Em seguida tem o segundo capítulo da novela Reis e as últimas emoções da Bíblia. Boa noite. A gente termina com imagens ao vivo, do drone da TV Cidade, pilotado por Alisson Pontes, região da Aldeota, aqui em Fortaleza. Nesse momento, dá para ver que o céu tem algumas nuvens, pode chover na noite de hoje. Um forte abraço para você. Até amanhã.